voltei para falar do meu parto, como foi meu parto. Eu tive o Pedro aqui em Londres, no Hospital St. Thomas, que é aquele hospital que fica nas margens do Rio Tâmisa. E ele nasceu em 2013, eu tava com 24 anos na época. Meu parto foi um parto normal, vamos dizer assim, mas com bastante turbulências, vamos dizer assim. Então, eu já tinha completado 40 semanas, né? Já tinha 40 semanas completas. E eu comecei a sentir as primeiras contrações no dia que eu completei 40 semanas mais 2 dias. Era uma quarta-feira, eu acordei por volta de umas 6 da manhã sentindo algumas contraçõezinhas. Aí eu acordei, aí falei pro meu marido, pra minha mãe, que tinha vindo pro nascimento do Pedro, que ele tava pra vir, porque eu já tava sentindo algumas contrações. Só que no começo foi bem fraquinho, eu levantei, tomei café, normal. E aí ao longo do dia foi intensificando as contrações, e eu esperei até completar 12 horas de contrações. Eu tava tendo 12 horas de contrações, e aí eu fui pro hospital. Aí fui pro hospital, eu cheguei lá, eu passei por uma triagem, e aí a médica me examinou, olhou e falou assim, olha, você não está em trabalho de parto ainda, o seu colo tá duro, fechado, e você não tem nada de dilatação ainda. Vai pra casa, toma banho de banheira, toma paracetamol, tenta descansar, tenta dormir, e quando você estiver realmente tendo bastante contração, com intervalos de 5 minutos, você volta aqui. Aí ok, aí eu voltei pra casa, e aí fiquei das 7 da tarde até de madrugada, sentindo dor. E as dores foram intensificando, as contrações foram vindo cada vez mais fortes. Mas como é o primeiro filho, você na verdade não tem noção de quão forte é as suas contrações para ter filho, né? Você tá sentindo a contração, mas você não sabe medir se aquilo ali é forte o suficiente, se você já tá em franco trabalho de parto ou se você ainda tá entrando em trabalho de parto. Mas eu comecei a sentir aquelas contrações que quando ela vem, as pernas parece que travam, sabe? E aí eu falei pro meu marido, falei, amor, eu acho melhor a gente ir pro hospital, porque e se as minhas pernas travar e depois não conseguir ir pro hospital, vou ter que chamar uma ambulância pra me levar, né? Vai ser o ó. E aí a gente pegou e foi de madrugada mesmo, eu internei 15 para as 4 da manhã no hospital, foi o horário que eu dei entrada no hospital. E aí elas me mediram, eu tava com 3 centímetros de dilatação. E eu só poderia ficar no hospital a partir de 4 centímetros. Mas como era de madrugada e tal, e eu tava sentindo muita cólica, eles deixaram eu ficar. Aí eu fiquei, né, eles me levaram pro 6º andar, que é onde é o andar humanitário, para partos humanitários. Então, no meu quarto era bem grande. Meu quarto tinha a cama de parto, né? Uma cama bem grande de parto. Tinha um sofá, tinha um armário no canto e tinha um banheiro com banheira. Aí, quando eu cheguei, a primeira coisa que ela fez foi encher a banheira, colocou sais de lavanda e falou pra mim deitar lá na banheira pra mim relaxar, pra dar uma amenizada nas minhas contrações, né? Dar uma amenizada na dor. Aí eu tomei esse banho de banheira e aí ela me deu alguns comprimidos, algumas coisas pra mim tomar, um copinho lá com um monte de pílulas. Só que essas pílulas meio que cortou um pouco as minhas contrações, então eu tava tendo contrações regulares, e aí eu passei a ter uma contração a cada meia hora. Mas mesmo assim, de manhã, quando ela veio me checar, eu já tinha 4 centímetros e, portanto, eu poderia ficar no hospital, não precisava mais vir pra casa. E aí eu achei por bem ficar, porque lá eles ficam controlando a sua pressão arterial, eles ficam controlando os batimentos do bebê, e eu conseguia me sentir mais tranquila, mais, assim, mais segura, vamos dizer assim. E aí eu fiquei lá. Aí eu fiquei a quinta-feira inteira tendo contrações, mas eu não dilatava. Então, assim, eu tinha contrações, minhas contrações eram fortes,
mas eu não dilatava. Então, a cada 6 horas, 8 horas, eu dilatava 1 centímetro, meio centímetro. Mas eu fiquei bem, assim, ao longo do dia. Eu almocei, eu comi, né? Eles vão trazendo comida de tempo em tempo. Mas era aquela angústia, porque você não dilata, você precisa de 10 centímetros e não vai, né? Aí eu fiquei aqui, então, o dia inteiro no hospital, tomei vários banhos de banheira, cada dia, de tempo em tempo elas vinham lá, enchia a banheira com água bem quente, fazia eu entrar lá dentro da banheira, em alguns momentos eu relaxava tanto que eu dormia, aí eu dormia, acordava, né, com as contrações explodindo, muita dor, mas ao longo da quinta-feira inteira, mesmo os 4 centímetros de dilatação, acho que foi para 5 centímetros de dilatação. Quando amanheceu na sexta-feira, aí eu já amanheci mal. Eu amanheci super mal. Eu não dormi, eu acredito que eu não dormi. Eu dormi muito pouco no hospital. Eu dormia tipo 1 hora, 2 horas, já acordava com muita contração, que tipo, não tinha como dormir, era muita dor. Mas aí quando virou o dia, né, era por volta de umas, sei lá, 6, 7 horas da manhã, quando a enfermeira veio me ver, eu tinha acabado de vomitar. Me deu ânsia de vômito, eu vomitei. E começou a roxear minhas unhas, minha boca foi ficando roxa, eu comecei a sentir um frio absurdo. Eu fiquei na janela, era a vista pro Rio Thames, então eu ficava ali porque, tipo, olhando o rio, olhando as pessoas atravessando a ponte, assim, me dava, tipo, uma calma, né? Eu conseguia me manter tranquila. Mas, gente, eu tava muito mal. Aí ela chegou, eu comecei a chorar. Aí ela perguntou por que eu tava chorando. E aí eu falei pra ela assim, olha, eu tô muito cansada, eu tô sentindo muita dor, eu não tô conseguindo mais comer. Eu tô preocupada porque eu não dilato, eu preciso de 10 centímetros de dilatação, eu já fechei. Então, as minhas primeiras contrações tinham começado na quarta de manhã, eu já tinha passado quinta, sexta, eu já tinha fechado 48 horas de contração e eu ainda não tinha nem 6 centímetros de dilatação. Então, tipo, quanto tempo eu ia ficar ali? Você tá entendendo? E aí, ela falou assim, acho que agora que você tá realmente em trabalho de parto. Porque toda vez que ela vinha me olhar, eu tava sempre sorrindo, eu tava muito feliz, porque afinal, né, eu ia ter meu filho, a coisa que eu mais queria na minha vida, então assim, eu tava muito feliz. Quando ela chegou, que eu tava chorando, que eu já não conseguia meio falar com ela direito, que eu tava muito mal, me sentindo muito mal, ela falou assim, agora você está em trabalho de parto, porque agora é a reação que você deveria ter de trabalho de parto, dor, sofrimento, né? E aí ela falou pra mim que ela iria então conversar com as outras enfermeiras, elas iriam fazer uma reunião pra ver estudar o que elas poderiam fazer, porque eu pedi pra ela induzir. Eu falei, gente, não tem como vocês me dar um remédio aí não, pra aumentar minhas contrações, algum remédio pra ajudar a minha dilatação, porque, né, quantas horas eu vou ficar em trabalho de parto até eu alcançar os 10 centímetros que precisa pro bebê nascer? E aí ela foi. Só que assim, como eu fiquei muito tempo no hospital, então assim, as minhas enfermeiras trocavam de turno. Então, assim, uma hora vinha uma, outra hora vinha outra, sabe? E elas não vinham me checar toda hora, ainda bem, né? Elas vinham a cada 6 horas, 8 horas pra checar os centímetros de dilatação. Mas sempre tinha uma passando por ali, perguntando se eu tava bem, se precisava de alguma coisa. E aí, quando foi de tarde, por volta de umas 6 horas, ela veio fazer o toque de novo e eu tava lá com os meus 6 centímetros de dilatação. E aí ela voltou, elas fizeram uma reunião e aí elas decidiram que às 8 horas elas iam estourar a minha bolsa. Porque, segundo elas, quando estourasse a minha bolsa, minhas contrações iriam aumentar e eu iria ter a dilatação mais rápida. Se caso daí eu tivesse a dilatação normal, o Pedro viria normal. Se não, elas poderiam me levar para a sala onde fazem os partos de cesárea, né? Em todos os casos, se eu não conseguisse ter o parto normal. E aí foi o que elas fizeram. Aí quando foi 15 para as 9 da noite, da sexta-feira, eles estouraram a minha bolsa, né? Veio uma enfermeira, estourou a bolsa. Eu, assim, não senti dor nenhuma para estourar a bolsa. Só
É bem parecido com a sensação que você sente quando tá fazendo o exame de Papa Nicolau. Mesma coisa, né? Que eles passam tipo um cotonetezinho, então pra mim foi a mesma sensação, eu não senti dor. E aí desceu aquele monte de líquido amniótico, e aí eles tinham me dado uma bola de pilates pra mim fazer exercício, e aí eu sentava na bola, descia aquele monte de líquido, tinha uns ferros na parede, assim, eu segurava naqueles ferros, ficava fazendo força lá pra ver, quando a contração vinha, eu fazia força pra ajudar a dilatar, mas, gente, não ia. Quando foi por volta da meia-noite, eu entrei na fase do parto que você sente vontade de empurrar o bebê involuntariamente. Então, vinha a contração e eu fazia força para ele sair. Mas era involuntário, eu não controlava isso, era o meu corpo naturalmente tentando expulsar o bebê. E aí eu perguntei pra enfermeira, falei, tô tendo trabalho de parto, o meu filho já tá coroado, você tá vendo a cabeça? E ela fala, tô sim, faz força, faz força. E eu tô lá, fazendo força, fazendo força, fazendo força. E aí, quando foi uma meia hora depois, ela perguntou se eu queria tentar ter o bebê na água. Aí eu falei, lógico, né? É um sonho de toda mãe ter filho na água, aquele parto lindo, maravilhoso. Fui pra piscina, pus só um topzinho, fui pra piscina e fiz força, fiz força, fiz força. E nada, 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 nada. Fiquei lá, sei lá, até umas 3 da manhã e nada, não ia, não ia, não ia, não ia. Aí ela me tirou da piscina, me deitou lá num colchonete, fez o toque, eu tava com 6,5 centímetros. Então, da hora que ela tinha estourado a minha bolsa, 15 para as 9, até 2, 3 horas da manhã, eu tinha dilatado meio centímetro. E aí, na verdade, assim, lógico, eles não falam essas coisas, mas hoje eu entendo que, na verdade, foi um erro dela. Ela deveria ter me checado antes de me colocar na piscina, para ver se eu realmente já tinha a quantidade de dilatação necessária, porque eu ia morrer de fazer força dentro da piscina e o bebê não ia nascer, porque eu não tinha dilatação suficiente para ele vir ao mundo. E aí ela contactou as enfermeiras do 7º andar, né, as médicas, tudo, e eles acharam por bem me tirar dessa ala humanizada e me levar para a ala para parto cesariano. Aí eu fui, me colocaram numa cadeira de roda, me pegaram lá, me colocaram no elevador e me levaram para o 7º andar. Quando eu cheguei no 7º andar, aí eu já não fui mais atendida por enfermeiras. Quem estava olhando agora por mim eram os médicos, porque eu já não estava mais na ala humanizada. E aí veio o anestesista, e aí ele perguntou para mim se eu queria tomar epidural. E eu tinha feito um acordo com meu marido que eu só ia tomar epidural se eu estivesse morrendo. Porque eu tinha assistido muitos vídeos, aqui eles têm um programa que, se não me engano, é One Born 4 Minutes, que é um nascimento por minuto, e que tem vários casos de vários tipos de parto, partos humanizados, partos na piscina, partos feitos com a mãe segurando o tecido, né, tendo o neném no meio do quarto, parto cesariano, que às vezes acontece, é necessário fazer, né, quando o neném entra em sofrimento fetal, eles se obrigam a fazer, porque que eles têm uma política de que você tem que tentar ter seu filho o mais natural possível, ainda mais eu que tive filho com 24 anos, então assim, cesárea eu acho que nunca nem passou na cabeça deles, eles realmente queriam que eu tivesse um parto normal, e eu queria ter um parto normal de qualquer jeito, então assim, era um desejo meu, eu nem em um momento pensei em cesariana, a minha mãe até ficava assim, porque a minha mãe ficou o tempo todo comigo no hospital, e ela ficava, ai, eles tinham que te fazer cesárea, você tá sofrendo demais, foi muitas horas que você tá em trabalho de parto, mas eu nenhum momento passou pela minha cabeça que eu queria ter uma cesárea. E eu ainda falei pro meu marido, falei, olha, se depois de tudo que eu sofri eu ainda tiver que fazer uma cesariana, eu vou me sentir muito, muito decepcionada comigo mesma. Eu quero ir até o fim, eu quero ter meu filho de parto normal. E eles respeitaram isso também. Então, assim, em nenhum momento eles me perguntaram se eu queria cesariana, graças a Deus, porque eu não queria fazer, eu nunca quis fazer parto cesariano. Mas aí, nesses vídeos que eu assistia, que as mães tomavam epidural, às vezes a criança entrava em estresse, porque o coraçãozinho deles aceleram demais. Mas era tanta dor, tantas horas de parto. E eu assim, eu tinha 6 centímetros de dilatação, precisava de 10 pro Pedro nascer. Vou saber lá quantas horas, se eu não ia ter que ficar mais 24 horas ali tendo dor, né, contração e tudo, até o Pedro nascer. Então eu falei, não, eu quero epidural. Aí ele veio, passou, lógico, naquele momento você tá com dor, você fala aham, pra tudo. Mas ele falou todas as possíveis reações que eu poderia ter
fazendo epidural, que uma a cada 100 pessoas tem reação alérgica, que uma pessoa a cada não sei o que tem problema, não sei o que. Eu fui falando ok. E aí eles vieram fazer, eu achei que foi super tranquilo pra fazer a anestesia. E eu nunca tinha tomado anestesia daquela maneira. E depois disso, tipo, nossa, tô no céu, porque as dores cessam, né? E você só sente mesmo a contração, e a contração é tranquila. Porque eu tava assim, eu tava sentindo muita dor nos quadris, muita dor nas pernas. Então essa dor cessou. E aí ele veio com um spray, e aí ele fazia no meu braço, assim, né? Tacava spray no meu braço, que ele falou que se eu sentisse que tava gelada era porque eu ainda tava sentindo dor. Então ele foi testando vários pontos do meu corpo até eu não sentir dor nenhuma. E aí eles colocaram a citocina na minha veia, né, pra aumentar as contrações. E essa foi a parte mais difícil pra mim, tanto na hora como no pós-parto, que depois eu vou fazer um vídeo falando só dos pós-partos, quais as reações que eu tive com a epidural e todo o processo, né, na minha quarentena. E estourou a minha veia, aí eles tiveram que achar outra veia, e foi nessa mão direita que eles colocaram, e ainda bem que na época eu ainda não tinha casado, então eu usava aliança na mão direita. Minha mão ficou enorme, eu senti muita dor na minha mão. Só que o que aconteceu? Quando eles colocaram a citocina, o Pedro entrou em estresse. Então, os batimentos cardíacos dele ia de 40 até 180. Teve um episódio bem marcante que, assim, foi pânico geral, eu chorei um monte, porque eles colocaram aquela cinta com medidor de batimento do Pedro, e quando eles colocaram, eu não sei se a mulher colocou errado e não saiu do lugar, ou se realmente o Pedro parou de bater o coração. Eu sei que o coraçãozinho dele tava batendo e de repente, puf, acabou, não tinha mais barulho. E eles entraram em desespero, eles apertaram um botãozinho de alarme, encheu de médico dentro da minha sala, e a mulher começou a gritar comigo, vira, e eu virei com tudo pro lado. Ela conseguiu encaixar a maquininha no coração do Pedro, e aí eu finalmente ouvi, né, aquele barulho maravilhoso de coração. Mas, assim, foi um susto. Gente, eu achei que tinha perdido meu filho. Sério, assim, foi um pânico geral. Até meu marido, coitado, ficou, assim, super mal. E aí eu só podia ficar deitada de um lado. E aí foi quando eles decidiram que eles não iam mais usar o estimulante, né, o remédio. Eles tiraram, né, cortou a indução. E aí ela falou pra mim que que era pra mim descansar. Aí o anestesista veio, me deu mais uma dose de anestesia, pra mim não sentir nada. Fecharam tudo o meu quarto, trouxeram colchonete pra minha mãe e pro meu marido, deitaram eles lá no chão, apagaram a luz do quarto e me fizeram dormir. Porque eu precisava descansar. Eu tava tão cansada que eu não ia ter força pra puxar o Pedro, de jeito nenhum. E aí eu dormi. Eu apaguei. Eu dormi ouvindo o coração do Pedro, porque aí a maquininha ficou ligada, né? O tempo todo ouvindo o coraçãozinho dele. E também a máquina de contração fazendo a checagem de quanto tempo eu tava tendo contração. E eu dormi. Eu não sei bem dizer, mas eu acredito que eu fui pra sala por volta de umas 4 da manhã e fiquei até às 7 e pouco da manhã, que foi quando o Pedro nasceu. Só que o que aconteceu? Eles tinham estourado já a minha bolsa, então às 6 da manhã, às 8 da manhã, né, no caso do sábado, iria fazer 12 horas que o Pedro tava com a bolsa estourada. E aí eu acordei de manhã, era deve ter sido umas 7h30 mais ou menos. Eu tava sentindo muita vontade de fazer xixi. Uma pressão assim na bexiga, sabe? E aí eu acordei meu marido, falei assim, amor, fala pra enfermeira, na época meu inglês era péssimo, continua sendo, né, não acho que eu falo bem inglês ainda, ainda mais termos técnicos, né, de hospital, que você tem que usar umas palavras que você não usa no seu dia a dia. E eu falei pra ele, olha, fala pra enfermeira que eu tô quase mijando nas calças, que eu preciso levantar pra ir no banheiro, e eu tô sentindo dor. E aí ele acordou a enfermeira, falou pra enfermeira que eu precisava ir no banheiro, e daí ela falou pra ele que não tinha como eu ir no banheiro, primeiro porque eu tava ligada na máquina, e segundo porque eu tava de sonda.
Então, tecnicamente, eu não tava com vontade de fazer xixi. Era já a cabeça do Pedro que tava encaixado. E aí ela chamou a médica veio fazer o toque em mim, e quando a médica fez o toque, ela tirou a luva dela, tava cheia de mecônio, que é a primeira fezes do bebê, né? Ele tinha feito cocô dentro da barriga. Gente, foi aquele pânico de novo. A mulher apertou o alarme, choveu de médico dentro do meu quarto de novo, e minha mãe desesperada, que minha mãe não entendia inglês, né? Aí eu só falei pra ela assim, mãe, calma que agora o Pedro vai nascer. Então agora eles vão tirar esse menino daqui de dentro de qualquer jeito. Ou eles vão tentar parto normal, ou eles vão me mandar para uma cesárea de emergência. Mas o Pedro tem que sair, porque eu já tinha visto muitos relatos de parto e tudo, que quando o bebê faz cocô, ele fez cocô e xixi dentro da barriga. Ele tem que sair o mais rápido possível, porque ele pode, né, chegar até morrer por causa da infecção. E aí ele foi aquela loucura, veio aquele monte de médico e tudo. Mas aí eu fiquei calma, porque aí eu falei, vai nascer, né? Vai nascer, então tá tudo certo. Se vai nascer, tá tudo certo. E aí a médica veio, não sei o que, e aí ela falou, a gente vai fazer, vai ter que tirar ele e tal, não sei o que, e a gente vai usar o forceps. E aí eu falei, ai meu Deus, forceps não, é tudo menos forceps. Mas você não tem muita escolha, né? Você tem que tirar a criança de qualquer maneira, ela tem que sair dali de dentro, né? E eu, nossa, morria, tinha pânico de fórceps, mas fazer o quê? Era o único jeito do meu filho vir no mundo, vamos lá, né? Só que aí o que eu fiz? Eu não quis ver, eu fiquei com o olho fechado, então eu não vi meu filho nascer. E aí ela veio, primeiro eles tentaram a ventosa, eu na verdade não vi que eles usaram a ventosa, foi meu marido que me contou. Eu ouvi só o barulho de quando escapou a cabeça, então eles colocam uma ventosa no coquinho aqui, né, da cabeça da criança, e aí eles fazem a pressão e puxa para o neném sair. E aí escapou, gente. O Pedro nasceu com um galo enorme na cabeça, tadinha. Ele ficou acho que uma semana com a cabeça inchada. E aí, por fim, ela cortou. Diz meu marido que ela pediu desculpa. Foi, desculpa, vou ter que te cortar. Não vi nada disso. Eu só me concentrei em fazer força, porque aí a médica colocou a mão aqui, assim, em cima da minha barriga. Porque como eu tinha tomado anestesia, então, assim, você não sente muito, né? Então, ela sentia a contração e aí ela falava pra mim fazer força. E aí ela ficava no meu ouvido falando assim, faz força, faz força, faz força e tal. E aí, eu tô lá fazendo força, fazendo força, fazendo força. Quando eles viram que com a ventosa não ia dar certo, porque já tinha escapado a cabeça dele, tinha machucado a cabecinha dele, eles tiraram ele com forceps. Aí ela cortou, né, o períneo, tirou ele com o fórceps e pôs ele em cima da minha barriga. E aí a minha mãe veio e falou pra mim, filha, ele nasceu. Daí eu abri o olho, ele tava deitadinho assim em cima de mim. E aí no mesmo momento a enfermeira já veio no meu ouvido e falou assim, olha, ele é lindo, ele é perfeito, fica calma, tá tudo bem. A gente vai limpar as vias nasais dele e depois ele vai chorar. Daí eu falei pra minha mãe, mãe, ó, ele vai demorar a chorar um pouquinho. Aí do lado, assim, da minha cama tinha tipo um bercinho móvel, né? Um bercinho, tipo uma UTI móvel, que eles colocaram ele lá e a enfermeira aspirou todas as vias nasais dele e aí ele chorou, né? Porque aí ele respirou. Que se ele respirasse com o nariz cheio de fezes, né? Ele podia ficar muito mal, né? E aí ela trouxe ele pra mim. Ai, gente, é mágico, assim, sabe? Ele veio muito cansado, chorinho dele era de gatinho, assim, bem cansadinho, a respiração bem ofegante, o apigar dele foi 7, depois foi pra 9, e ele tava muito cansado, assim, sabe? E machucado, assim, na testa, ele tinha um risco, assim, né, dos ferros, né, dos fórceps, e aí trouxe ele, mas aí eu comecei a conversar com ele e tudo, e ele foi acalmando, e ele tava faminto, 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 faminto. Aí ela falou assim, olha, ele tá com muita fome, eu vou trocar ele rapidinho pra você poder dar de mamar pra ele. Aí ela foi, daí ela perguntou pra minha mãe se minha mãe queria vestir ele, minha mãe não quis vestir, minha mãe ficou com medo, tadinha. E aí a minha mãe pegou, né, a primeira roupinha, vestiu ele e tudo, aí ele veio, aí elas me deram uma injeção na minha perna pra placenta descer rápido. Minha placenta desceu em 5 minutos. E aí elas já me costuraram ali e tal, e nesse tempo o Pedro já veio pra mamar.
E aí ele colocou, ele já mamou bem, já desde o começo, pegou certinho o TT, mamou certinho e tudo. E aí depois elas me trocaram e aí me voltou pra outro, me levaram para outro andar, que é onde fica depois que você tem bebê, né, depois do parto. E aí eu fui pra lá, ficar lá no... eu fiquei numa cama, e aí era dividido por persianas, e tinha mais 4 mulheres na mesma sala que eu. E aí eu fiquei lá com o Pedro, daí continuei dando de mamar pra ele, aí elas trouxeram comida lá pra mim, e a água o tempo todo, eu tinha um botão que eu podia chamar elas lá e tal. E foi isso, meu parto ao todo, então, eu entrei em trabalho de parto, não, comecei a sentir as contrações na quarta-feira de manhã, e o Pedro nasceu no sábado, 7h57 da manhã, pesando 3,1 kg e 52 centímetros. E eu só saí do hospital no domingo, 4h30 da tarde, porque ele ficou 24 horas em observação, para ver se ele não ia ter nenhum problema por causa do mecônio, e porque eles fazem também um exame no bebê, antes de liberar, testam os reflexos do bebê, checam o olho, a visão, o ouvido, tudo. E aí depois que eles podem te liberar. Então eu saí do hospital 4h30 da tarde. Então eu fiquei de quinta, de madrugada, às 4 da manhã, até 4 da tarde do domingo. E é isso, meu relato de parto super mega demorado, com bastantes intervenções. Eu tô com bastante expectativa do parto da Duda, eu espero que seja mais tranquilo, eu espero que meu corpo reaja mais rápido. Ela vai nascer no verão, Pedro nasceu no inverno, que aqui em março é bem frio. Mas ela vai nascer em junho, que aqui já é verão, e talvez, né, tô torcendo muito para que o verão ajude a dilatação, né, que o calor ajude a dilatar. Mas é isso, tirando todas as horas e horas e horas de dor, no final dá tudo certo, ele nasceu perfeito, lindo, maravilhoso. Tá aí enchendo meu coração de alegria há 4 anos, né? Sou uma mãe mega, ultra realizada com ele. E aí depois eu venho para falar do pós-parto, como foi, o que eu tive de reações à epidural e como que foi toda a minha quarentena, né? E os primeiros dias com o Pedro em casa. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do meu relato de parto. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem me perguntar alguma coisa, ou se eu tiver esquecido de comentar alguma coisa que vocês achem relevante, por favor, deixe os comentários aqui embaixo. Se inscreve, curte, comenta. É um prazer. Beijo meu e da Duda pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!